Hoje nós vamos falar sobre a nova Jerusalém que de Deus descia do céu. Vamos falar sobre a Jerusalém celestial. Haverá novos céus e nova terra. Capítulo 21. Como esse capítulo ele tem... Eu vou propor o seguinte aqui para o irmão Flávio. Como o Apocalipse 21 ele é relativamente extenso, ele tem 27 versículos, eu pensei em dividi-lo em 3 partes. Então, eu pensei em ler aqui, do versículo 1 ao 9, depois do 10 em diante, é a descrição da cidade mesmo, da cidade santa. Então a gente faria a leitura e a explicação do 1 ao 9, depois a gente faz a leitura e explicação dos versículos 10 ao 21, que são puramente a descrição da cidade santa, e depois a gente finaliza lendo e explicando do 22 ao 27, versículo por versículo. Acredito que assim fica menos cansativo e mais didático. Pode ser, irmão Flávio? Boa noite aí pro Alê também que tá chegando. Não tô... Tá bom, Gilberto. Vamos fazer dessa forma, fica bom. Tá ótimo. Então vamos fazer dessa forma. Eu vou aumentar aqui um pouquinho a tela para que vocês possam acompanhar. E vou ler do 1 ao 9 e a gente já passa para a apostila esclarecendo. E depois, na sequência, depois que a gente interpretar até o 9º versículo, a gente vai falar só sobre a descrição da Nova Jerusalém, sobre as pedras preciosas que a compõem. Então vamos lá. Apocalipse 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a cidade, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago, que arde como fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Até aqui. Então nós vamos até aqui, faremos a explicação dessas passagens e depois daremos sequência. Estou com a apostila aberta aqui, deixa eu dar uma olhada no chat antes de... Tá o Ale aí, obrigado pela presença. Pessoal, já passamos aí de 212 pessoas. Agradecer a todos, deixa o like aí, pessoal, tá faltando uns 10 likes para a gente conseguir ter relevância no YouTube. Então vamos para a explicação, porque é muito rico esse capítulo, né? O capítulo 21 tem muita coisa que a gente vai abordar. Então vai ser bem interessante, vocês vão gostar bastante aqui, vai ser bem proveitoso esse estudo. Então o irmão Flávio, sempre que ele quiser complementar,
ou falar qualquer coisa, eu vou pedir para ele me interromper aqui e entra falando já. Pode ser, irmão Flávio? Que ele tá... Não sei se ele tá Não, meu... Roberto, a hora que for tentar fazer algum comentário, você vai perceber que eu tiro do mute aqui, porque eu vou querer fazer algum comentário. Tá bom. Mas se eu não perceber, você já fala alguma coisa e pode comentar, tá bom? Então vamos seguindo aqui. Então vamos lá. Apocalipse 21, introdução. A última visão do livro mostra o estado exaltado dos servos fiéis na gloriosa presença de Deus. Esta cena descreve, no seu sentido primário, a vitória dos escolhidos e a bênção de descansar na proteção divina. Mas como a cena do julgamento diante do grande trono branco prefigura o julgamento final, esta cena da exaltação dos vencedores prefigura a glória eterna de todos os vencedores. Então vamos lá, iniciando no versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então estamos aqui diante de uma visão paradisíaca do mesmo céu e da mesma terra, mas desta vez renovados após o reino milenar de regeneração de Cristo. O sentido da expressão um novo céu e uma nova terra é de renovação, com a devida restauração ao estado anterior à queda do homem. Então, lá no Éden, você tinha um céu e uma terra paradisíacos. O sol não queimava, os animais não te atacavam, era muito melhor. E tudo isso vai ser restaurado. Vai demorar 1000 anos essa restauração, a partir de quando Cristo retornar até a descida da Nova Jerusalém. Nós temos um lapso temporal literal de 1000 anos, mas vai ficar tudo perfeito, como deveria ser desde a criação, né? Desde Gênesis 1. Então, lembremos-nos de Gênesis 3,17, quando Deus disse para Adão: maldita é a terra por causa de ti. E Romanos 8,22, que diz: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Então, desde a queda do homem, quando o pecado entrou, a corrupção entrou, até agora, toda a criação, toda a natureza está sofrendo, está com dores de parto. Nós não estamos no estado normal da criação, nós estamos no estado decaído. Isso vai ser corrigido a partir do retorno de Cristo. Em Romanos 8,21, fica claro que a própria natureza criada aguarda ser libertada da escravidão da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Os novos céus e nova terra são citados, entre outras passagens que veremos ao longo do estudo, em Isaías 66:22. Assim como os novos céus e a nova terra que vou criar serão duradouros diante de mim, declara o Senhor, assim serão duradouros os descendentes de vocês e o seu nome. Em 2 Pedro 3,13 nós temos: todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Temos também uma passagem que causa muito interesse aqui: e o mar já não existe, no final do versículo 1. O que pode significar isto? O mar, ele sempre foi morada de criaturas monstruosas, como o dragão e o Leviatã, simbolizando o mal e remetendo ao medo, como podemos ver das passagens abaixo de Jó e Isaías. Então, em Jó 7,12, sou eu o mar, ou o monstro das profundezas, para que me ponha sobre guarda? Isaías 27,1, naquele dia o Senhor castigará com sua dura espada, grande e forte o Leviatã, serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Então o mar, ele remete, mesmo as pessoas falam, né, o mar é traiçoeiro. No Apocalipse 20, o mar dará seus mortos. Vocês lembram, né, no estudo da semana passada, o mar, ele já fez muitas vítimas, muitos mortos.
Tanto, vou pegar aqui rapidamente, só para a gente recordar essa passagem de Apocalipse 20, acho que é no finalzinho, que eu acabei não colocando na apostila. Aqui, ó, Apocalipse 20, 13. E deu o mar os mortos que nele havia. Então o mar, ele causa um certo medo, ele é traiçoeiro, ele não é apenas bonito, né, maravilhoso, ele é impressionante, mas ao mesmo tempo ele dá a ideia de medo. Talvez possa ser nesse sentido também, que não vai mais haver medo. Voltando aqui para a apostila, o mar desapareceu temporariamente nos dias do Êxodo. Aqui em Isaías 51:10, não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo, o que fez o caminho no fundo do mar para que passassem os remidos? Será que ele poderia desaparecer por completo no reino vindouro? Talvez não literalmente. Mar também representa as nações bravias dos ímpios, como citado em Isaías 57:20 e 17:12, podendo significar que não mais existirão tais nações na Nova Jerusalém. Mas os ímpios são como o mar bravo, porque não se pode aquietar, e as suas águas lançam de si lama e lodo. Então faz uma comparação entre os ímpios e o mar bravo, que nunca fica quieto. Isaías 17:12. Oi, irmão Flávio. Essa questão aí do mar, como nós estamos tratando de um livro profético, o Apocalipse é um livro profético, nós temos que entender que as chaves bíblicas remetem o mar também no questão profética, né? Porque nós vamos ver ali em Apocalipse capítulo de número 13, que aquelas criaturas, aqueles impérios em forma de bestas, nascem do mar, vêm do mar, porque mar representa povos bravios, guerras. Nós também temos lá em Daniel capítulo 7, até seria bom abrir ali em Daniel 7, verso 1 e 2, que mostra o mar como um símbolo de povos bravios, de nações, de guerra, né? de desgraça, de destruição. O mar não mais existe, pode estar remetendo à questão profética, não existir mais as nações bravias, nem guerras, nem mais nada disso. Não o mar físico em si, né? Vamos ler lá Daniel 7, 1 e 2, que a gente percebe essa questão aí. No primeiro ano de Belzazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. E 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. Continua ou até aqui? Você vê aí, esses 4 animais grandes são explicados na própria profecia de Daniel, que são reinos. E o mar são nações bravias, de guerras. Ou seja, na linguagem profética, bestas surgirem do mar grande significa reinos de guerras entre os povos, que são o mar, surgirem novos impérios. É isso que representa na profecia. A própria Bíblia interpretando a Bíblia. Como o livro de Apocalipse também fala do mar no sentido profético, Apocalipse 13, versículo de número 1, fala também dessa mesma linguagem profética. Então, tudo também pode nos levar a remeter que esse mar não mais existir, não seja um mar literal, mas o mar no sentido de povos bravios, de pecado, as coisas que realmente acontecem neste mundo desvirtuado e desviado de Deus, né? Não vai mais existir isso. Perfeito. Então, tudo indica que está falando desses povos mesmo. Então, em Isaías 17:12 nós temos:
ai do bramido dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. Então também está falando desses povos, né, guerreiros, ímpios, que bramam como os mares. Então talvez seja, provavelmente seja nesse sentido. Não vão haver essas nações bravias, essas nações inimigas de ímpios. Dando sequência para o versículo 2, e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. O que isso significa? Uma cidade vestida de noiva? Como assim? Em primeiro lugar, esta cidade ela foi construída pelo próprio Deus antes da fundação do mundo. Em Hebreus 11:10, nos é revelado que o arquiteto e edificador da Nova Jerusalém é o próprio Deus Altíssimo. Ela descerá do céu juntamente com o Criador. Então, aqui também temos um contraste entre a Babilônia, que foi uma cidade terrestre que caiu, representando todo o antigo sistema de engano, romanismo, paganismo, a igreja apostatada, e a Nova Jerusalém, que é uma cidade celestial que nunca será destruída. A Babilônia, assim, no tempo que a gente está vivendo hoje, ela ainda não caiu, mas ela está no último suspiro. Nós já estamos no último Papa. Quem acompanhou os estudos anteriores sabe que ela está prestes a cair a qualquer momento. O encontro da Cidade Santa com a Igreja de Cristo é comparado a um casamento. Então aqui é uma comparação. Não é literalmente que a cidade estaria literalmente vestida de noiva. É feita uma comparação. Nós temos aqui em Isaías 61:10. É grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em meu Deus, pois ele me vestiu com as vestes da salvação, e sobre mim pôs o manto da justiça. Qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote? Qual noiva que se enfeita com joias? Então, e outras menções a essas núpcias são relatadas em Apocalipse 19, 7 e 8, Isaías 62, 4 e 5 e Oséias 1 e 2. Então é uma linguagem metafórica. Com relação à vestimenta da cidade, está sendo utilizada uma linguagem simbólica também. A Babilônia ela foi vista como uma meretriz decadente, vestida em roupas que representavam a sua impureza e carnalidade. Enquanto que a Nova Jerusalém é uma noiva vestida em roupas que demonstram a sua pureza e espiritualidade. Então aqui nós temos também um contraste, né? Vamos agora para o verso 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Os verbos estão no futuro, comprovando que durante o milênio, a igreja composta por toda a multidão dos eleitos, agraciados pela primeira ressurreição, não estava no céu. Então nós estudamos no capítulo anterior sobre os primeiros ressuscitados aqui, né? Capítulo 20 fala sobre os primeiros ressuscitados. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Quem assistiu essa live lembra. A live está gravada, temos também a apostila. Então, todo esse reino de Cristo com a igreja, com os primeiros ressuscitados, ele será aqui na terra. A igreja estava aqui na terra juntamente com o Senhor Jesus, como vimos com mais detalhes no estudo anterior do capítulo 20. Isso a partir do momento quando ele retornar, tá? É que aqui no Apocalipse 21, a gente já está depois do retorno dele. Nós já estamos 1000 anos depois. Quando termina o reino dele e desce. O tabernáculo de Deus, ele só vai descer quando terminar o reino milenar de Cristo, que é de regeneração de todas as coisas. Então, somente Jesus, é importante frisar isso aqui, ó. Somente Jesus esteve no céu antes da instauração
do reino milenar de regeneração, como podemos ver em Atos 3:21. Então, Jesus Cristo ele está temporariamente no céu, ao lado do Pai. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio de seus santos profetas. Então, desde o Antigo Testamento já é dito isso. Só que o sistema religioso esconde isso das pessoas, né? Fala que as pessoas vão morar no céu, se a pessoa for boa ela vai para o paraíso ou vai para o inferno. Não é assim que funciona. Ninguém vai morar no céu. Então, nós já vimos isso com detalhes em estudos anteriores. Então, Jesus esteve no céu, ao lado de Deus, no período compreendido entre a ressurreição e o retorno com poder e grande glória. Vou repetir, nós estamos depois do retorno dele, né? Porque a gente já está no capítulo 21. Então ele fica mais ou menos 2000 anos no céu, entre a ressurreição e o retorno para a batalha do Armagedon. E apenas lembrando que bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então a promessa para os salvos, para os eleitos, é de herdar a terra, Mateus 5:5. Na finalização... Oi, irmão Flávio, pode falar. Esta mensagem do Evangelho do Reino é uma mensagem muito maravilhosa. Ela tem coerência bíblica de Gênesis a Apocalipse, mostrando que os planos do grande Deus e Pai é de tornar a terra a ser o que ela foi criada com este propósito. Restaurada, bonita, perfeita, como ela foi entregue ali no Éden para o primeiro casal. E é este o plano de Deus. Então, esse negócio de ir morar no céu, destruir toda a terra, não ficar nem raiz nem ramo, alguns pregam isso, não vai ficar nenhuma folhinha em pé aqui, nós vamos para o céu, aqui vai ser tudo destruído. Seria um trunfo para o diabo, né? O diabo veio, fez o homem pecar e Deus teve que destruir tudo, né? Não deixar nada. Mas a terra não foi criada pelo Criador para este propósito de ficar destruída, um caos, né? Ela foi criada para que o homem habitasse, o homem justo, o homem que serve a Deus, né? O ímpio, o desobediente, ele está aqui temporariamente, porque a Bíblia fala em vários lugares que os ímpios serão arrancados com raiz da terra, serão removidos os que praticam a iniquidade, né? Então Deus criou a terra para ser perfeita, para ser habitada por pessoas boas, né, pelo justo. Este foi o objetivo. Lá em Isaías 45, versículo de número 18, Deus fala, né, que ele não formou a terra para que ela ficasse vazia, mas para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro, né? Não há outro. Então, o livro de Apocalipse, capítulo 21, está mostrando aí o apogeu do plano de Deus se cumprindo na pessoa do Senhor Jesus, que vem, restaura toda a terra, e agora, já chegando no final do milênio, a terra está totalmente restaurada e a Nova Jerusalém desce. Vamos dar sequência. Então, na finalização do milênio, com tudo já devidamente restaurado, o tabernáculo de Deus desce à terra para que o Eterno possa habitar com os homens, que é o plano original desde Gênesis, né? Só que teve a queda e até hoje nós estamos sofrendo em razão disso. Nós e os homens e a natureza, né? E toda a natureza, toda a terra. Então, mas o plano de Deus, ele não muda. É o mesmo, desde a criação. Quando Deus concluiu a criação da terra, em Gênesis 1, ele viu que tudo era muito bom. Se pegarmos aqui Gênesis 1, o último versículo, 31, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Então a intenção de Deus de vir morar na terra com os homens, que foram criados à imagem e semelhança dele,
Isso está em pé e vai se cumprir. Porém, somente os escolhidos, né, aqueles que perseverarem até o fim, que vão receber a coroa da vida. Vamos falar agora sobre os versos 4 e 5. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Então, como vimos nos capítulos anteriores, todos os inimigos do Cordeiro e sua igreja foram derrotados, inclusive a própria morte. Em Apocalipse 24, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então aqui todos os inimigos já foram derrotados. Não existe mais a morte. Por isso que fala, e não haverá mais morte, no verso 4. As primeiras coisas são passadas, eis que faço novas todas as coisas. O que isso significa? Estas passagens confirmam a renovação de todas as coisas, tal como Jesus prometeu aos discípulos em Mateus 19, 28, respondendo sobre o tempo da regeneração. Quando o apóstolo Pedro pergunta para ele, né, o que eles receberiam por deixar tudo, deixar família, deixar a casa deles, largaram tudo, né? E Jesus fala que eles vão reinar no tempo da regeneração. Ainda na antiga aliança, asseverou o profeta Isaías: Porquanto as aflições passadas serão esquecidas, e estarão ocultas aos meus olhos. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. No reino milenar, nós ainda provavelmente vamos ter lembranças do que foi a terra. Agora, quando Deus estiver habitando conosco, tudo indica que não vai mais haver lembrança das coisas ruins, das coisas passadas. Aqui fica bem claro, as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Não vai haver, para que seja cumprida essa promessa aqui, que não vai haver choro, não vai haver clamor, não vai haver dor. Então você não vai poder ter pensamentos, lembrar de entes que morreram, de pessoas de próximos que não foram salvos. Vai ser um reino que vai somente existir bons sentimentos, assim, uma felicidade mesmo, uma paz. A Bíblia fala, né, que é uma paz que nós não podemos nem imaginar. Uma paz diante de Deus, a gente não tem nem como conceber isso. Hoje as pessoas elas costumam ser ansiosas, intranquilas, as pessoas costumam ser muito preocupadas, muita gente com depressão. Os momentos ruins, muitas vezes, eles acabam superando aqueles momentos bons, né? Mas no reino de Deus, não vai ter nada dessas coisas, porque essas coisas elas ficarão no passado. Em 2 Coríntios 5,17, o apóstolo Paulo ele disse claramente: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Importante citar também 1 Coríntios 15, de 24 a 28. Essa passagem eu vou ler para vocês porque é bem importante. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Então, quando Cristo entregar o reino ao Pai, a Deus. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Ou seja, é óbvio que Deus, o próprio Deus não está sujeito a Jesus. Essa passagem é muito clara, e somente essa passagem
ela já é suficiente para destruir por completo o dogma católico da Trindade, né? Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés, de Cristo. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, ou seja, estão sujeitas a Jesus, claro está que se excetua, que se exclui aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Ou seja, Deus não está sujeito a ele. Deus continua acima. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então o Filho, ele fica sujeito a Deus. É muito claro a distinção entre o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, Filho de Deus, nosso Mestre, e o próprio Deus Altíssimo, Criador de todas as coisas. Para quem tiver dúvidas, nós temos a apostila da Trindade na descrição do vídeo. Temos também essa passagem: E disse-me, escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Então, continuando aqui no final do verso 5, né? No final do verso... Espera que tem uma pergunta aqui no chat. Os ímpios no julgamento serão lançados no lago de fogo, mas serão atormentados eternamente? Então, Ana Gomes, essa explicação está na live anterior. A gente explica exatamente a sua dúvida na live anterior. Dando sequência aqui, a última frase do verso 5. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. O que significa isso? O próprio Deus salientou a importância desta promessa, relembrando o apóstolo João da sua responsabilidade de escrever as palavras ouvidas. Isso também atesta que é algo que vai ser cumprido com certeza absoluta, né? Por o próprio Deus falar escreve, é porque é algo que nós temos a segurança, a certeza absoluta de que será cumprido. Passando agora para os versos 6 e 7. E disse-me mais, está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. As pessoas, elas têm a interpretação equivocada, a interpretação errada, de achar que todos são filhos de Deus. Ah, eu mereço tal coisa porque eu também sou filho de Deus. Ah, eu fiz tal coisa, eu comprei isso aqui pra mim porque eu também sou filho de Deus. É uma expressão muito usada, assim, pelas pessoas em geral, né? E fala, não, ele também é filho de Deus. Mas não. Na verdade, você ser filho de Deus é uma exceção. O Deus está falando, quem vencer herdará todas essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Nós que temos o evangelho da salvação, nós temos a esperança, nós temos a oportunidade de nos tornarmos filhos de Deus por meio da adoção em Cristo. Mas quando a pessoa nasce, ela nasce já condenada à morte. Todos nós nascemos herdeiros do pecado original, nascemos como seres corrompidos, decaídos e condenados à morte eterna. No trajeto da nossa vida, a gente tem a chance de ser salvo. Mas não é uma coisa fácil como o sistema religioso prega. O sistema religioso, ele deixa as pessoas muito acomodadas porque eles não querem perder os clientes. O objetivo deles é receber o dízimo e mais falar sobre bênçãos, sobre promessas, teologia da prosperidade, milagre, falar de amor. Jesus veio aqui, amou todo mundo, curou um monte de gente. Mas é uma falsa pregação, entendeu? Aqui fica muito claro que quem vencer, o que perseverar até o fim, o que percorrer o caminho estreito, aquele que conseguir entrar na porta estreita, vai herdar as promessas e aí sim ele será filho de Deus. O que significa está cumprido aqui no verso 6? Deus sempre cumpre as suas promessas
e anuncia a obra completa com estas palavras. Depois o próprio Deus diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então ele se apresentou como o alfa e o ômega também no início do capítulo 1. No capítulo 1, verso 8, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Deus é antes de tudo e depois de tudo. Ele é o primeiro e o derradeiro. Alfa e ômega são, respectivamente, a primeira e última letras do alfabeto grego. Ele é eterno e atemporal. Tudo o que existe foi criado por ele. Somente ele possui a vida eterna em si mesmo. Nós temos também a falsa doutrina no sistema religioso da imortalidade da alma. Eles pregam que mesmo os condenados ao lago de fogo, eles continuam sendo imortais, né? Isso a gente explica na live anterior. Só que é muito claro que não. Só Deus tem a eternidade de si mesmo, e a única forma de nós herdarmos a eternidade é se for conferida por Ele. Aqui em João 5,26, é uma passagem que, além de deixar isso muito claro, somente esse versículo ele também já é suficiente para cair por terra o dogma da Trindade. Somente essa passagem aqui, João 5,26, ele refuta 100%, deixa sem nenhuma possibilidade de subsistência o dogma da Trindade. Olha o que é falado aqui. Pois, da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Então a Bíblia deixa claro que Jesus recebeu a vida eterna por uma concessão de Deus. Jesus Cristo, nós temos dezenas de passagens na Bíblia que falam que o Senhor Jesus ele foi ressuscitado por Deus, ele morreu, ele foi para o Sheol, ele foi para a sepultura, e no terceiro dia ele foi ressuscitado por Deus, ele recebeu o corpo glorificado, e lhe foi concedida a vida eterna, mas por Deus. Ele não é o próprio Deus. Então, essa passagem aqui é muito importante, eu vou até dar um destaque para ela na apostila. Depois temos: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho, que é o verso 7. Então são as promessas para aqueles que perseverarem até o fim. Serão glorificados e adotados por Deus como filhos. Aí sim a pessoa ela vai ter o título de filho de Deus. Quem for fiel ao Senhor e obedecer aos seus mandamentos, terá a bênção de comunhão com Ele, conforme os finais das cartas às 7 igrejas. Foram os primeiros estudos que nós fizemos, as primeiras lives do capítulo 2, capítulo 3, sobre as cartas das 7 igrejas. Eu peguei o final de uma carta aqui só para colocar como exemplo. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Ao vencedor, terá o direito de comer a árvore da vida. A árvore da vida, nós vamos estudá-la na próxima semana. Aquela árvore que estava no Éden, ela volta aqui, Apocalipse 22, verso 2. No meio de sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos. Então, essa árvore ela vai existir no paraíso, no reino vindouro. Que ela existia no Éden, mas aí Deus ele não deixou Adão e Eva comerem dessa árvore porque eles acabaram caindo. Então, eles não poderiam herdar a vida eterna com o pecado, né? Em pecado. Eles não poderiam herdar a eternidade em pecado. Por isso que Deus colocou 2 querubins guardando a árvore naquela época, naquela ocasião. Mas agora a árvore da vida, ela volta. Pode falar, irmão Flávio. Então nós percebemos que esta árvore da vida se trata realmente de uma árvore, literalmente. Se trata de uma árvore, literalmente, que fala no livro de Apocalipse, né? E não uma coisa
digamos assim, metafórica, né? A árvore da vida, assim como a árvore do bem e do mal que levou à queda. A árvore do bem e do mal, ela era uma árvore mesmo, do qual Deus disse que não era para comer. O ato de desobediência é que trouxe a consciência do pecado, a rebeldia contra Deus. Agora, a árvore da vida, ela novamente aparece e ela vai ser realmente quem vai dar condições de vida eterna a todos que vão estar neste reino, né? Então vamos lá. A Bíblia ela também nos revela que a salvação é para poucos, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. As pessoas elas têm dificuldade para entender essa passagem. Essa passagem é super conhecida, todos conhecem, né? Mateus 22:14. E elas não entendem. Pô, mas como assim muitos são chamados e poucos são escolhidos? Porque o que o sistema religioso prega é que assim, não, aquele que crê em Cristo, acabou, já está justificado. Você aceitou Jesus, pronto. Nenhuma condenação lhe resta. Você já está justificado, já está salvo. É porque o sistema ele nos engana, entendeu? A salvação, além de ser para poucos, ela é algo difícil de se obter. Então, mais um versículo fala da raridade da salvação. Isaías 13:12. Farei que o homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais raro do que o ouro fino de Ofir. A salvação ela é algo difícil de se obter. 1 Pedro 4:18. E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Aqui em 1 Pedro fala claramente que ao justo já é difícil ser salvo. Não é uma coisa fácil como o sistema prega. Ah, você falou que aceitou Jesus, tá pagando o dízimo, tá salvo. Tá lá cantando os louvores, caindo no chão, é um negócio fazendo caridade. Não é assim, não é assim. Sem obediência aos mandamentos não existe salvação, pois a fé sem obras é morta. Em Tiago 2,17 e Tiago 2,26, a Bíblia deixa muito claro: a fé sem obras é morta. Não adianta falar que crê, falar que tem fé. 1 João 2,3. Sabemos que o conhecemos se obedecemos a seus mandamentos. Isso aqui é nova aliança. Pode falar, Flávio. Os demônios, eles têm essa fé cega, essa fé morta. O apóstolo Tiago disse: crês tu que há um só Deus? Quer dizer, os demônios são monoteístas também. Ele disse: os demônios creem e estremecem. Então, os próprios demônios, eles têm essa fé cega, essa fé infrutífera. Eles sabem que Deus é um só. Eles sabem a verdade. Mas por que eles estão nessa situação? Porque eles não praticam a verdade. Então, a fé verdadeira, a fé que leva à salvação, é a fé que produz frutos, produz ações. Tiago compara igual um corpo morto sem espírito, a pessoa que diz que tem fé e não produz obras de salvação. Que tipo de obras? Obediência a Deus, guardar os mandamentos de Deus, realmente praticar aquilo que ela crê, né? O demônio conhece a Bíblia, mas ele pratica? Ele faz aquilo que a palavra de Deus manda? Não faz. Ele faz tudo o contrário, né? Então, a fé verdadeira que salva, ela produz frutos verdadeiros de salvação. A pessoa muda de vida, abandona os vícios, abandona a vida medíocre que ela leva contra Deus, passa a ser agora realmente um servo de Deus. Esta é a fé que salva. Fé de só falar da boca para fora: ah, estou debaixo da graça, vou cruzar meus braços aqui, sentar no sofá da minha casa, não preciso fazer mais nada, estou salvo. Esta é o tipo de fé morta que é vendido e
e disseminado pelo sistema religioso do falso profeta. O sistema religioso do falso profeta, ele prega isso. Não, estou debaixo da graça e não debaixo da lei. Quer dizer, posso desobedecer o mandamento de Deus porque estou debaixo da graça. Daí a graça vira licenciosidade. Ou seja, a pessoa usa a graça de Deus como uma desculpa para não obedecer mais a Deus, não agradar mais a Deus. É um absurdo o que o sistema do falso profeta faz na cabeça das pessoas. Mas quem realmente ama a Deus, escuta as palavras de Deus, vem para a verdade e procura guardar os seus mandamentos. Para finalizar sobre esse comentário, na live do capítulo 22, que nós devemos fazer, se Deus permitir, na semana que vem, nós vamos mostrar nos últimos versículos algo muito sério, como última advertência, como última demonstração da importância da guarda dos mandamentos de Deus. Crer em Jesus e guardar os mandamentos de Deus. Na próxima live. Podem cobrar da gente sobre esta importante revelação no texto bíblico de Apocalipse 22. Pode continuar, irmão Gilberto. Ele perguntou se a expulsão do paraíso não é exatamente para que não comam do fruto da árvore da vida. Sim, porque eles tinham caído em transgressão, em pecado. Por isso que a árvore só volta agora, né? No reino de Deus. A árvore só volta depois que todos os inimigos, tudo que a terra estiver completamente regenerada, sem os ímpios, somente com a igreja verdadeira. Então vamos lá. Continuando aqui sobre a necessidade de cumprir aos mandamentos, 1 João 5,3. Porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. São todos, tá? Inclusive o quarto. Lembra-te do sábado, porque o sábado ele vem desde a criação. Ele não foi criado para o povo judeu. Ele já era observado antes. Em Êxodo 16, eles já observavam o sábado antes dos 10 mandamentos. Tanto que o mandamento é lembra-te, porque ele sempre existiu. João 15:10. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, em seu amor permaneço. Então, se vocês, é uma condição, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Se não obedecerem, não permanecerão. Não adianta falar que crê. Todos aqueles que falam, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, todos esses eram crentes. Não tinha nenhum ateu lá no meio, todos eram crentes, mas nenhum se salvou. Jesus falou, aparte-se de mim, não vos conheço. Vós que praticais iniquidades, eu nem te conheço. Não adianta falar que crê, que ter fé, eu acredito. Não tem isso. Tem mais uma dúvida aqui. E os índios que não têm acesso nenhum à Bíblia? Thalita, minha cunhadinha aqui, leia Romanos 2. Romanos 2 vai tirar a sua dúvida. Mas, próprio Apocalipse 14:12, que é novíssima aliança, o último livro do Novo Testamento, aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então, é o livro mais novo do Novo Testamento. Foi escrito pelo apóstolo João depois do ano 90. E por que... Oi, irmão Flávio. Nesse comentário que você disse, importante aí, de que muitos expulsaram demônios, eles profetizaram, fizeram maravilhas no nome de Jesus, o motivo deles serem condenados não é porque eles usaram o nome Jesus. O motivo deles serem condenados é porque eles praticam a iniquidade. A palavra grega ali é anomia. A palavra anomia significa ser contra a lei, anular a lei de Deus. Então nós temos aí o sistema religioso que prega no nome de Jesus, expulsa demônios no nome de Jesus, porque esse nome tem autoridade, foi dada autoridade
debaixo do céu, para que neste nome sejamos salvos, neste nome se faça, inclusive, milagres, expulsão de demônios. Agora, o motivo da condenação deles não foi pelo fato deles usarem o nome para expulsar demônios ou fazer milagres. O motivo da condenação deles é que eles faziam estas obras, mas praticavam a anomia, ou seja, anulavam a lei. Então você vê o camarada lá expulsando demônio em nome de Jesus, mas você fala para ele, olha, o sábado é mandamento de Deus. É o 4º mandamento da lei de Deus. Ah, não, isso foi abolido, isso aí foi anulado, isso não precisa mais. Olha aí, ó, praticar a iniquidade, né? Ou está lá expulsando demônios, fazendo milagres, e o camarada está com uma vida de adultério. Ele está lá na segunda vida dele, na vida oculta dele, está lá em adultério, está lá roubando, está lá praticando chantagem, estelionato, esse tipo de coisa. Então é nesse sentido que Jesus falou, apartai-vos de mim, vós que praticais anomia, sois contra a lei. É nesse sentido, e não no sentido de usar o nome de Jesus e esse nome ter poder para expulsar demônios. Perfeito, irmão Flávio. Tá tendo muitas dúvidas sobre o sábado aqui no chat. O Lorde Espectro gostaria de saber se tem que guardar o sábado, mesmo sabendo que o Shabá foi alterado com o calendário gregoriano. Tem um outro que comentou, Tiago Maia, tá falando que nós somos superficial, se ele vai perder a salvação se ele não guardar o sábado. Primeiro que o sábado, ele é um mandamento, o mandamento que fala amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu entendimento, é o resumo do mandamento 1 ao 4. E amar ao próximo como a si mesmo é o resumo dos mandamentos 5 a 10. Então, se você não guarda o sábado, você não ama a Deus sobre todas as coisas. Ele é um mandamento relacionado a Deus. Ele é mais importante, ele está acima dos outros 6 seguintes. E nunca foi alterado o calendário no que se refere a dias da semana. Tentaram alterar na França, criando uma semana de 10 dias, mas deu errado, tiveram que voltar atrás. Então, os dias da semana, eles jamais foram alterados, só uma mentira. O irmão Flávio, para quem tem dúvidas sobre o sábado, como a gente não vai ter tempo para esclarecer agora, vocês vão precisar entrar no canal do Evangelista Flávio, que é do irmão Flávio, que está aqui com a gente na bancada, e lá tem estudos sobre o sábado. Eu não sei se tem playlist, mas tem vários vídeos explicando sobre o Shabá e como que faz para guardar. Então, não adianta achar que teve um mandamento entre os 10 que foi revogado e os outros 9 estão valendo, mas que mesmo assim não precisa cumprir. Isso tudo é uma confusão feita por Satanás, para enganar, entendeu? O sistema religioso, ele não quer deixar o cliente desconfortável, ele quer enganar o cliente. Para você não largar a igreja, eles não querem colocar nada que seja pesado, que possa a pessoa achar pesado, que ela não vai conseguir cumprir. Senão eles perdem o cliente se eles falarem a verdade. Eles nem cogitam em falar toda a verdade em nenhuma igreja. Impossível isso. Não tem como você encontrar a verdade no sistema. Por isso que Deus fala em Apocalipse 18:4 para sair. Sai dela, povo meu. Seus pecados já se acumularam até o céu. Sai dela para que não incorra nas mesmas pragas. E não tem nada a ver falar que sábado foi para judeu. Os mandamentos são para toda a humanidade. E o sábado ele foi santificado desde a criação. Desde a criação. Ô, irmão Flávio. Verdade. Alguém pergunta, mas aí os médicos que trabalham, como é que é? Não vai trabalhar no sábado? Existem os serviços essenciais. Médico, bombeiro. Ele trabalha no sábado, ele transgride o sábado, mas fica sem culpa. Porque Deus sabe disso. Isso acontecia também em Israel. Por exemplo, os vigias ficavam trabalhando no dia de sábado. Neemias colocou lá em Neemias 13, capítulo 13, colocou vigias para vigiar as portas de Jerusalém para não entrar vendilhões no dia de sábado, para transgredir o sábado. E aí ele até pediu perdão a Deus, estou pondo os vigias aqui, porque Deus sabe disso. Agora, se todo mundo guardasse o mandamento de Deus, não teria doença.
não precisaria de médico. Né? Se todo mundo fosse obediente a Deus, aí o pecado é a causa da doença, o pecado é a causa das principais doenças. O estresse, a gente sabe, irmão Gilberto, que o estresse é a doença que mais mata no mundo. É o que causa as doenças psicossomáticas no ser humano, é o estresse, é o nervosismo, é estar sobrecarregado de trabalho. A pessoa não descansa no sábado, ela não descansa dia nenhum, só pensa em trabalhar, 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 só se preocupa com o trabalho. Aquilo vai criando um mal na pessoa, e aí vai surgindo as doenças, câncer, vai surgindo desarranjos, vários tipos de doenças. Consequência do pecado, da desobediência. Se todo mundo observasse o mandamento do sábado, significa que todo mundo estava procurando amar a Deus sobre todas as coisas. E o pecado seria erradicado. Agora, os serviços essenciais, como médico, fazer uma operação no dia de sábado, está ligado também à questão da vida. A vida está acima do sábado. Isso Jesus ensinou, né? Mas o pessoal fica usando isso como desculpa para não guardar o sábado. Né? Quem ama a Deus, obedece. E Cristo falou que não veio para tirar um tio da lei. Deus inventa desculpas. Eu fico impressionado quando as pessoas falam: eu não preciso de sábado para ser salvo, vocês estão viajando. Mas o próprio Cristo falou que ele não veio para tirar um único tio da lei. A lei, ela está vigorando plenamente, sem nenhuma alteração. Ela é imutável. A lei de Deus, ela é boa, perfeita e imutável. E sobre obras, não tem como, da mesma forma como não tem desvincular graça da lei, porque só existe graça se existe lei, porque só existe pecado se existe lei, não tem como desvincular também obras de fé. Porque a fé produz obras. A fé, ela se evidencia nas obras. Tiago 2. Leia Tiago 2. Nós lemos na live passada. Então a pessoa que acha: não, eu creio e não preciso de nada, estou vivendo o tempo da graça. O tempo da graça e o tempo da lei sempre foram o mesmo. É mentira essa separação que o sistema religioso... Abraão foi salvo pela fé, ele foi justificado pela fé. Mas ele demonstrou isso com obras. Raabe foi justificada pela fé, mas ela demonstrou a fé com obras. Nunca houve a distinção, entendeu? Mas isso é um assunto para uma próxima live, senão a gente não vai concluir o estudo. Então vamos dar sequência aqui. Então, apesar de algumas pessoas no chat discordarem, a Bíblia diz: aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus. Quem acha que está acima da palavra de Deus, tudo bem. Se a pessoa ela tem confiança, ela acha que ela é especial, que ela não precisa guardar, mesmo estando claro na nova aliança que nós precisamos guardar, aí ela faz isso por conta e risco dela. Quando ela estiver diante do grande trono branco, ela tenta explicar, que fala que não entendeu, que era para guardar. Estava escrito, mas ela leu e achou que não precisava. Agradecer o irmão Luigi pelo superchat. Irmão Luigi vem colaborando bastante aí com a gente, com estudos, com apostilas. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago, que arde com fogo e enxofre. O que é a segunda morte? Então, a segunda morte é a aniquilação total dos homens ímpios no lago de fogo e enxofre. Aqui fica, o próprio verso aqui é literal, né? Todos os ímpios aqui, eles não têm esperança de salvação, a menos que eles se convertam. O Robson Ferreira aqui deixou um superchat. Boa noite, irmãos. No caso de quem trabalha com TI, não tem muito como fugir de trabalhar em algum sábado eventualmente. Como fazer nesses casos? Então, você precisa orar, você precisa encontrar meios. Você precisa encontrar meios, Robson, de não trabalhar no sábado. Ore, peça para Deus discernimento, fortaleça a sua fé. É uma questão de fé também. A pessoa,
ela acreditar que ela vai ser abençoada, que ela está cumprindo um mandamento que é diretamente relacionado a Deus, né? É um mandamento de altíssima importância, relevância, que é falado em várias partes da Bíblia. Isaías 58, 56, tem muitas. Depois a gente pode fazer uma live só sobre o sábado. Então o verso 8 ele é bastante literal, está falando de todos que não têm parte com a vida eterna. Verso 9, um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Então o anjo faz o que Deus manda. Quando Deus mandou este anjo anunciar uma praga, ele obedeceu. Agora ele traz uma mensagem de grande bênção. Ele mostra o resultado da vitória sobre o mal realizada nos capítulos anteriores. Então o mesmo anjo que estava segurando as 7 taças. Essa parte, o trecho final aqui do verso 9. Venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ela já apareceu em Apocalipse 19, 7 e 21, 2. Agora o anjo mostrará os detalhes da natureza da noiva, a esposa de Jesus. Já sabemos que a noiva é também a cidade santa, Jerusalém lá do alto. A descrição nos versículos seguintes é da cidade espiritual que será ocupada pela igreja do Senhor. Então aqui nós concluímos a primeira parte do estudo até o verso 9. Essa apostila, como sempre, será disponibilizada para vocês, sempre no mesmo link, né? Link com os estudos do Apocalipse. Amanhã essa apostila vai estar aqui nesse link. É o mesmo link que a gente coloca em todas as lives para facilitar. Tem um outro comentário aqui, não? Que a Tatiana está me avisando. Depois eu vejo aqui. Então agora a gente pode partir para a descrição da cidade santa, que está nos versos 10 a 21. Irmão Flávio, quer falar alguma coisa ou eu posso ler sobre a cidade santa? Versos 10 a 21. Não, pode continuar. Vamos adiantar agora essa parte aí da segunda elucidação aí desse segundo trecho aí que nós vamos ler. Pode continuar. Então aqui é uma descrição bastante detalhada dessa cidade, que terão acesso os escolhidos, os eleitos. E ele levou-me no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu e da parte de Deus. Então João foi arrebatado em espírito. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe clara, como cristal. Tinha uma grande e alta muralha, com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro, para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara. Tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu a muralha e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. A muralha era feita de jaspe e a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio e o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o 10º com crisópraso, o 11º com jacinto e o 12º com ametista.
As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Então nós lemos aqui Apocalipse 21, do verso 10 ao 21. Vamos mostrar aqui algumas imagens das pedras. Nós temos aqui jaspe. Jaspe tem várias cores, pode até ser que seja branca, da Nova Jerusalém. Safira, calcedônia, esmeralda, sardônio, sárdio, crisólito, parece uma esmeralda, só que é mais clara, berílio, topázio, muitas são variações de quartzo, crisópraso, jacinto e ametista. Eu também peguei algumas imagens aqui. Esse é um jaspe vermelho. Jaspe aqui também, ó, de outras cores, tem até azul, ele varia bastante. Safira, muito bonita a safira. Se eu não me engano, o trono de Deus é de safira. Essas duas são safira. Aqui calcedônia, mais uma variação de calcedônia. Essas também são calcedônia. Esmeralda, vocês estão vendo aí umas imagens bem bonitas. Esmeralda, mais uma imagem de esmeralda. Aqui uma esmeralda lapidada. Se na terra são bonitas, imagina as que vêm de Deus, que são perfeitas, né? Sem nenhum defeito. Aqui a esmeralda já num estado mais bruto. Muito bonito também. Um estado mais natural. Sardônio. Outra variação de sardônio. Sárdio. Bem bonito. É uma espécie de quartzo. O sárdio. Crisólito. Lembra a esmeralda, só que é mais claro, né? O crisólito. Vou dar um zoom aqui. Vamos lá. Berilo, aqui no estado mais bruto. Berilo também, deixa eu ampliar. Outro berilo já lapidado. Mais uma variação, ele é bem bonito. Topázio. Topázio azul, ele é maravilhoso. Mais um exemplo de topázio aqui, lapidado. Uma pedra de topázio. Crisópraso, deixa eu aumentar a imagem para que todos possam ver. Passar para frente. Aqui também é crisópraso. E ametista. A última que aparece é ametista. Muito bonito também. Aqui é ametista. Para vocês, é difícil imaginar a cidade, né? Mas a gente já está vendo aqui as pedras que vão adorná-la. Vamos para algumas considerações. A cidade também simboliza a igreja. Os apóstolos representam o fundamento da igreja. No texto fala: a cidade brilha. Pedras preciosas foram usadas para representar o povo de Israel nas vestes sacerdotais. Então, em Êxodo 39, 6 e 7, aquelas vestes dos sacerdotes levíticos recebiam essas pedras preciosas. Foram usadas na construção do templo em Jerusalém. Isso está em 1 Crônicas 29, 2, 1 Reis 5, 17, 2 Crônicas 3, 6. No Novo Testamento, os cristãos são as pedras preciosas da casa espiritual. 1 Pedro 2, 4 e 5, 1 Coríntios 3, 10 a 12, pois refletem a glória do Senhor. 2 Coríntios 3, 18 também. Então também tem significado simbólico. Temos a seguinte passagem também: 12 portas e 12 anjos junto às portas.
Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. A cidade representa o povo aperfeiçoado, habitando na presença de Deus, e o número 12 se destaca como o número do povo de Deus. A cidade simbólica nos últimos capítulos de Israel tinha também 12 portas, representando as 12 tribos. Isso está em Ezequiel 48, do 30 ao 34. Havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. No acampamento dos israelitas no deserto, 3 tribos ficavam de cada lado do tabernáculo. Isso está em Números 2. Tem essa passagem também. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, completando a figura do povo redimido, os 12 apóstolos se juntam às 12 tribos. Paulo disse que os santos são edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Efésios 2:20. Ele mediu a cidade com a vara. Tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. Isso dá 12.000 estádios, que seria, em algumas versões, está 12.000 estádios, que seria aproximadamente 2.200 quilômetros. Então corresponde a mais do que a metade da área do Brasil. Eu até fiz uma brincadeira aqui, mas que não deixa de ser sério. Que é impossível imaginar a descida dessa gigante cidade totalmente plana e uma terra esférica giratória. Somente essa passagem da Bíblia, ela já refuta por completo o globo. Eu tentei pegar uma imagem aqui, para a gente tentar imaginar como seria isso. Imagina aqui, ó, a terra bola e a cidade ela é plana. Ela é um quadrado, né? 2.200, 2.200, 2.200. Imagina ela descendo numa bola giratória. Não tem como, ela tem o tamanho do... Ela é metade do Brasil, mas a área do Brasil, vamos pegar aqui. A área... Tá ruim pra digitar aqui. A área do... Estou meio longe do teclado. A área do Brasil, 8.500 milhões de quilômetros quadrados. Então nós temos 8.500 milhões de quilômetros quadrados. A Nova Jerusalém, 2.200 vezes 2.200 dá 4.840.000 quilômetros quadrados. Então ela preenche um pouco mais do que a metade do Brasil. Ela é bem grande, é uma cidade. O restante das nações que forem salvos, né? Você vai ter os primeiros ressuscitados, que eles vão ter total acesso à cidade. E depois você tem a segunda ressurreição. Então você vai ter também pessoas habitando como se fosse no Éden, fora de dentro dessa cidade, né? Toda a terra ela vai ser ocupada, mas nem todos os eleitos vão ter acesso à cidade, mas todos vão ter acesso ao paraíso, todos vão ter acesso à árvore da vida. Então vamos dar sequência aqui. Então a gente consegue imaginar a cidade, ela vai ser... Ela é um quadrado, né, irmão Flávio? Ela tem as mesmas largura, comprimento. Inclusive a altura vai ser de 2.200 quilômetros, vai ser bem alta. De uma cidade assim... estupendamente linda, né? Nós não temos, como disse o apóstolo Paulo, eu fui arrebatado em espírito ao paraíso, se no corpo não sei, se em espírito não sei, vi coisas ali e ouvi também coisas inefáveis, né? Quer dizer, é algo muito lindo mesmo, algo de encher os olhos, de invadir o ser inteiro da pessoa, uma visão dessa. Foi a visão que João teve, a visão da Nova Jerusalém. Essa cidade já está construída, o artífice construtor é o próprio Deus, e ela está reservada para este dia quando Deus vai mudar o seu trono
aqui para a Terra. Só que para receber essa cidade, com essa dimensão aí de 2.200 quilômetros de lado, somente a Terra plana explica. Uma Terra globo, essa cidade tiraria até a Terra do eixo de rotação, do suposto eixo de rotação da Terra. Imagina, né? Então a gente vê mais uma prova aí da planicidade da Terra, né? Perfeito, irmão Flávio. Ela teria que ser totalmente curva, essa cidade, que pega mais da metade da área do Brasil. Seria uma curvatura, assim, gigantesca, gigantesca. Teria que ser quase uma bola. Algo côncavo, né? Para se adequar. Convexo. Teria que ser convexa para se adequar à Terra-bola. Mas nós vimos que ela é totalmente plana. Então somente essa passagem já refuta o globo maluco, giratório, molhado. Tá louco, cara. É tanto engano que fica até difícil aqui. Então vamos dar sequência. Eu acho que nós já conseguimos descrever de forma satisfatória a cidade. Nós mostramos as pedras que a compõem. Nós falamos do tamanho dela, do formato dela. Acredito que possamos passar para a terceira e última parte do estudo. Depois, no final, vai ter o sorteio da Bíblia King James Fiel, de 1611. Mas não escrevam nada agora sobre a Bíblia, só deixa para o final, vai ser no final. Agora acho que nós podemos partir para a terceira parte do estudo, que é a análise dos versos 22 ao 27. Então nós falamos dos versos 1 ao 9, depois sobre a cidade celestial, Nova Jerusalém, que abrange os versos 10 a 21. Vou deixar aqui a apostila para vocês. E agora vamos voltar falando do 22 ao 27. Então vamos lá, já são quase 10h30, vai dar certinho para a gente concluir dentro do cronograma que nós já estamos acostumados, né, em torno de 2 horas. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. O santuário do tabernáculo e depois do templo no Velho Testamento serviam para representar a presença de Deus. Era uma sombra ou mera ilustração da comunhão íntima dos santos com o Senhor. O Cordeiro trouxe essa comunhão íntima, habitou entre os homens, João 1,14, e prometeu fazer morada nos fiéis, juntamente com Deus, João 14:23. Então, na antiga aliança, existia um tabernáculo, um templo físico. E depois o próprio Jesus falou que o templo ele seria destruído. Teve a destruição lá do segundo templo no ano 70, com a invasão a Israel pelo imperador Tito de Roma. E agora nós não dependemos de templo para congregar, para louvar a Deus. Porque a igreja somos nós, são os eleitos, né? São os verdadeiros fiéis, os verdadeiros adoradores, que guardam os mandamentos, que creem no testemunho de Cristo. Então nós podemos criar células nas nossas próprias casas, nós podemos congregar em células pequenas, nós não dependemos de templos de pedras. Deus ele não habita em templos de pedra. Então em João 14:23 respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará minha palavra, meu Pai o amará, nós viveremos a ele e faremos nele morada. E Jesus também ele deixa claro que as palavras são do Pai que o enviou. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Então ele sempre falou as palavras do Pai. E no Apocalipse, Deus estende sobre os fiéis o seu santuário. Está em Apocalipse 7:15. Ele é o santuário verdadeiro dos seus servos. Então não existe necessidade de haver um templo. Templo, santuário, né? Não vi templo algum na cidade. Em algumas versões eu não vi santuário. Mesmo hoje não existe essa necessidade. O importante é que nós possamos congregar com os irmãos. Seja onde for, né?
que no livro de Atos, muitas igrejas eram nas casas dos fiéis. Então, algumas cartas que Paulo escrevia, direcionava para as igrejas, eram nas casas. Vamos para o verso 23. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. Aqui a gente tem um estudo bastante interessante. Eu vou pedir a atenção de todos aí do chat. A gente vai fazer um estudo um pouco mais profundo aqui do verso 23. Eu vou repetir para que todos prestem atenção. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. Nós vamos retirar vários ensinamentos desta passagem. Embora o sol e a lua continuem a existir, como veremos na abordagem do verso 25, a cidade santa não necessita dos luminares para brilharem sobre ela, em razão da glória de Deus que a ilumina, e do Cordeiro que é a sua lâmpada. Aqui vemos claramente Deus em uma posição superior à do Cordeiro, como dono da glória que ilumina toda a cidade, sendo o Cordeiro comparado a uma lâmpada ou candeia. Em algumas versões está lâmpada, em outras está candeia. O Cordeiro também é luz, mas menor e menos intensa em comparação ao único Deus Todo-Poderoso. Então aqui fica muito claro, né? Vou até grifar para vocês, pois a glória de Deus a ilumina. Então a glória de Deus, ela é capaz de iluminar toda a cidade. E o Cordeiro é a sua candeia, é a sua lâmpada. Então, embora ele também seja luz, a intensidade é menor. Deus está acima. Devemos lembrar que a luz foi criada em Gênesis no primeiro dia, ou seja, antes do sol, lua e estrelas, os quais foram criados apenas no quarto dia. Então a gente lembra em Gênesis, no primeiro dia, e disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez a separação entre luz e as trevas. Depois, só no quarto dia, só depois que ele criou as plantas, no terceiro dia que ele foi criar o sol. Por que isso? A luz do dia e a luz do sol são duas luzes distintas, sendo o sol é uma fonte branca amarelada direta, enquanto que a luz do dia é tênue e espalhada. A luz do dia, que é uma luz difusa, brilhante e dispersa com alcance limitado, consiste em diversas cores visíveis e é proveniente dos gases nobres que compõem a atmosfera. O que acontece? As ondas eletromagnéticas do Sol interagem com os gases inertes e esses gases, quando excitados, emitem fótons. Ou seja, quando esses gases são ionizados pelas ondas eletromagnéticas do Sol ou da Lua em menor proporção, eles ganham elétrons e emitem luz. O céu azul decorre da ionização do hélio, ozônio, entre outros gases. Por isso que quando nós vemos, acho que tem aqui no próprio canal, deixa eu pegar aqui acho que no último vídeo, quando nós vemos uma imagem em alta altitude, por que o céu é sempre negro e não aparece nem mesmo as estrelas? Porque você tem poucos gases para espalhar a luz. Então por isso que essas imagens feitas com balões atmosféricos, você vê na atmosfera inferior, bem iluminado, né? Um azul bem claro, assim, bonito. Muitas imagens até mesmo aparece o sol. Tem um vídeo um pouco mais antigo que mesmo aparecendo o sol, fica tudo preto, tudo escuro. Justamente porque a luz a luz que foi criada no primeiro dia, é composta por esses gases nobres. Deixa eu ver se eu consigo encontrar uma imagem do céu negro, escuro, mesmo com o sol. Pode falar, irmão Flávio. Então, Gilberto, se só fosse a luz do sol e não tivesse essa luz difusa do dia, que foi criado pelo eterno Deus, por exemplo, a sombra de edifícios
se você entrasse dentro da sombra, você não ia conseguir ver nada, ia ser um breu total. Mas Sim. não, mesmo você estando debaixo de uma sombra, de uma árvore ou mesmo de um prédio, você ainda tem visibilidade, porque existe essa outra luz difusa de reflexo e dos próprios gases ionizados que ilumina um pouco essa área da sombra, né? Então, isso é uma prova de que realmente nós estamos sobre 2 sistemas de iluminação. O sistema do Sol, que é a luz direta, tipo um holofote, e as luzes refletidas que vêm da ionização dos gases, da emissão de fótons a partir da ionização desses gases, né? Criando essa luz difusa aí. A Nova Jerusalém, ela não necessita do Sol, porque Deus é fonte de luz, como você bem colocou aí. Em 1 Timóteo 6:15 diz que Deus, ele tem a imortalidade em si mesmo e ele habita na luz inacessível. Deus é fonte de luz, luz eterna, e ele é o que vai iluminar a própria Nova Jerusalém. Então, a luz do sol não vai ter efeito nenhum sobre a Nova Jerusalém. Mas achou lá a parte que você estava procurando? Achei, tá aparecendo aí na tela para todo mundo. Então nós vemos o sol aqui e o céu continua negro. Por quê? Porque em alta altitude, esse balão deve estar em torno de 30 quilômetros, você não tem gases suficientes para espalhar a luz. Você não tem gases suficientes para serem ionizados pelas ondas eletromagnéticas do Sol. Então você acaba não tendo luz, você acaba só tendo a fonte direta, que é o Sol, mas a luz não espalha, fica tudo preto. Tá dia, ó, fica tudo preto. Só que à medida que você vai descendo, abaixo de 16 km, geralmente, aí já tem uma quantidade de gases suficiente para conduzir a luz. Tanto que se a Terra realmente fosse um globo, não poderia haver noite, né? Porque o Sol seria gigante, ele iria ionizar por igual toda a atmosfera, os dois lados. A atmosfera ela conduziria, como uma fibra ótica, a luminosidade para o lado oposto. Nós só podemos ter noite no modelo da Terra plana, que o Sol é um luminar pequeno. Então ele é capaz de iluminar mais ou menos 35, 40% do disco terrestre. Dando sequência aqui ao estudo, então o céu azul decorre da ionização do hélio, ozônio, entre outros gases. A glória de Deus é tanta que ilumina todo o seu redor. Por isso que em 1 João 5 está dito que esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Isso nos dois sentidos, né? No sentido literal, não tem como Deus estar em trevas, porque ele emite uma energia tão forte, mas tão forte, que ilumina tudo ao redor dele. E também no sentido da essência dele, né? Importante destacar que a luz, que faz parte da essência de Deus, também significa que ele é completamente, absolutamente e incondicionalmente santo, sem qualquer mistura com o pecado, qualquer mancha de iniquidade, sem qualquer imperfeição ou qualquer indício de injustiça. Deus é perfeito, ele é absolutamente perfeito. Então, nesse sentido também. Então, esse foi o estudo aqui bem interessante do verso 23. Agora vamos para o verso 24. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Luz também é uma metáfora para o entendimento, justiça, retidão e bondade. Em Isaías 51:4 está profetizado que: escute-me, meu povo, ouça-me, minha nação. A lei sairá de mim, minha justiça se tornará uma luz para as nações. Então a justiça de Deus é uma luz para as nações. Provérbios 4:18 simboliza a justiça como a luz da aurora. Filipenses 2:15 compara os filhos de Deus, que são puros e irrepreensíveis, com as estrelas brilhantes no universo. Jesus usou a luz como uma imagem de boas obras.
Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Mateus 5,16. O Salmo 76,4 diz de Deus: resplendes de luz. Em Isaías 63, o profeta olhou para a glória futura do reino vindouro e falou que as nações e reis encaminhar-se-iam para a luz de Deus. É uma das várias profecias da salvação dos gentios cumpridas a partir da conversão da família de Cornélio em Atos 10 também. As nações também vão ter muitos gentios que serão salvos, né? Você tem os 144 mil, que são israelitas, a grande multidão, que é composta por gentios, e com o retorno de Cristo, muitos judeus messiânicos também, até mesmo os que o transpassaram também serão convertidos. No verso 25, suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. Então, dentro da Nova Jerusalém não haverá mais noite, em razão da iluminação da própria glória do Deus eterno, como nós vimos acima. A iluminação constante também representa a bênção do perdão que Deus deu a Israel, mas para as nações que não estiverem dentro da cidade santa, ainda haverá dia e noite. Isso é uma coisa importante que algumas pessoas não compreendem. As pessoas falam, não vai mais existir sol, lua, mais nada. Na verdade vai. Isaías 66, 22 e 23. Assim como os novos céus e a nova terra que vou criar serão duradouros diante de mim, declara o Senhor, assim serão duradouros os descendentes de vocês e o seu nome. De uma lua nova a outra, de um sábado a outro, toda a humanidade virá e se inclinará diante de mim, diz o Senhor. Então está falando da lua aqui. Ele está falando que serão duradouros, né, os novos céus e a nova terra. Está falando de uma lua nova a outra, de um sábado ao outro. Mesmo o sábado vai continuar existindo, que é desde a criação. Enquanto Gênesis 8:22 também nos revela: enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Então vai continuar existindo dia e noite. Deus está falando aqui que jamais cessarão enquanto durar a terra. E a terra, nós sabemos, a Bíblia fala que a terra é eterna. Então, tanto a terra é eterna, quanto o dia e a noite também são eternos. Nunca vai deixar de existir. Na Nova Jerusalém você não vai perceber a noite, por causa da glória de Deus, que vai iluminar a cidade. Mas na terra como um todo, sim, vai existir dia e noite. Antes da queda, também tinha plantio e colheita. Gênesis 2,15 nos revela isso. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então, era um cultivo muito mais simples, porque a natureza ela estava em harmonia com o homem. A natureza era perfeita, o homem era puro, então a natureza ela colaborava com o homem. Era um trabalho mais leve, mais simples, mais agradável. Depois que entrou o pecado, ficou muito mais difícil, né? Aí é com o suor. Com o suor você plantará, colherá, nascerá espinhos. Depois o cultivo, o plantio, a colheita se tornou uma tarefa árdua. Porém, vai continuar existindo plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Mas vai ser de uma forma, o sol não vai queimar, não vai causar queimadura. A lua também, se a pessoa fica exposta à lua, ela pode ter até paralisia no rosto, ela pode ter cegueira. Por isso que tem o termo alucinado, ela pode ter problemas. Lunático, a disposição da lua. Alucinado, a exposição da lua. Então hoje a natureza ela nos agride. No reino vindouro, o leão comerá palha. A criança poderá chegar perto da cobra. A natureza ela não vai mais te atacar, ela não vai mais te agredir. Pode falar, irmão Flávio. Então, na nova terra, o sábado continuará ainda sendo observado. Sim,
o seu áudio precisa melhorar o seu áudio. Então, na nova terra, o sábado ainda continuará sendo observado. A existência do sol e da lua continuará ainda na nova terra. E Isaías 66, eu acho que, se eu não me engano, o versículo 19 ou 20 diz: desde um sábado a outro sábado, desde uma lua nova a outra lua nova, virá toda a carne a adorar perante mim. Isso já dentro da nova terra também, né? Então, o ciclo semanal, a criação de Deus, ela é eterna. É para todo sempre, como você leu aí. Sim, alguns querem aumentar. Não vai mais ter sol e nem lua, não vai mais existir. O versículo de Apocalipse 25 não está dizendo isso, que não vai mais existir o sol e a lua. Está dizendo que a cidade não necessita do sol e da lua. A cidade. A cidade, não a terra. A pessoa confunde a cidade com a terra. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela. Mas o sol e a lua vão continuar existindo na terra. A cidade, nós vimos, ela pega mais ou menos metade da área do Brasil. Só que a terra é imensa. Até hoje nós não sabemos o real tamanho da terra, porque nós não podemos atravessar o paralelo 60 sul, né? Devido ao Tratado da Antártida. Mas a terra é gigantesca. Ela é inclusive muito maior do que nos falam. Então a cidade não precisa de sol e de lua, porque Deus estará lá reinando no seu tabernáculo. Mas a terra vai ter normal, ó, de uma lua... Isaías 66 está aqui, irmão Flávio. Nós lemos 22 e 23. De uma lua nova a outra e de um sábado a outra. Toda a humanidade virá e se inclinará diante de mim. O sábado ele começou em Gênesis 1. Quando Deus santificou... Cadê? Deus santificou o sétimo dia, né? E Deus viu tudo... Gênesis 2, se eu não me engano. Aqui, Gênesis 2, 2. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a obra que tinha feito. Verso 3. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. A obra é eterna, a terra é eterna. O sétimo dia também é eterno. Deus abençoou e santificou o sábado. É o quarto mandamento. Tá entre os mandamentos mais importantes, porque é relacionado a Deus. O apóstolo Paulo, se Jesus nem sonhou em revogar a lei, não vou tirar nenhum tio da lei, que a lei é perfeita, muito menos o apóstolo Paulo. Ele apenas estava falando, fica muito claro no grego, que ele estava falando dos sábados cerimoniais, Yom Kippur, dessas festas. Alguns judeus na época ainda queriam cumprir, outros não. Era nesse contexto que ele estava falando. O sábado ele é válido para todos os habitantes da terra. E tanto que quem fala que é para judeu não tem Bíblia em casa. A pessoa que fala que o sábado é para judeu, ela não tem uma Bíblia em casa. Porque Deus ele faz promessas de bênçãos para os estrangeiros que cumpriam o sábado. Que, se eu não me engano, é Isaías 56 ou 58. Isaías 56. 56 mesmo. Ele fala que vai abençoar o estrangeiro que guardar o sábado. Aqui, ó. Bem-aventurado o homem... Vai dar um nome eterno, vai escrever o nome dessa pessoa nas colunas, né, da casa dele. Um nome eterno dará a cada um dos que amam a Deus e que querem agradar a Deus guardando o mandamento do sábado. E Jesus também disse, né? O sábado foi criado por causa do homem. Humanidade, não está ligada ao judeu. Humanidade. Adão e Eva não eram Deus. Adão e Eva representavam a humanidade. E foi para eles que foram dado o sábado do ciclo semanal, ajustado desde lá do início do Éden. Exato. Aqui, ó. Bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar mão disso, que se guarda de profanar o sábado, e guarda a sua mão de fazer algum mal. E não fale o filho do estrangeiro, que se houver unido ao Senhor, dizendo: certamente o Senhor me separará do seu povo, nem tampouco digo eunuco. Então, o sábado é para todos,
pro estrangeiro, pro gentil, para toda a humanidade. Jesus disse, foi criado por causa do homem, por causa da humanidade. Então nós temos que nos guardar de profanar o sábado. Em Isaías 58, eu acho que é 58, ó, verso 13 e 14. Se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso, e o santo dia do Senhor digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor disse. Então aqui está muito claro que vai haver bênçãos enormes para quem se guardar de profanar o sábado, para quem honrar o sábado. Agora, quem despreza o santo dia do Senhor, está colocando em sério risco a salvação. Como diz a palavra de Deus, né? Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essas palavras saíram da boca do próprio Deus. Como é que agora o pessoal vem dizer que está debaixo da graça e não precisa mais guardar o que saiu da boca do próprio Deus? Só existe graça porque existe lei. No sistema religioso, as pessoas não leem a Bíblia, têm preguiça de investigar e estudar a palavra de Deus, ficam sendo enganadas e transgridem o mandamento de Deus. Exato. E não tem nada disso de calendário pagão. Os dias das semanas, eles nunca foram alterados. Tentaram alterar uma vez na França, mudando a semana para 10 dias, deu errado, tiveram que voltar atrás, porque não tem como combinar com a humanidade inteira, que terça-feira não é mais terça. Como que você vai combinar com todos os habitantes da Terra que terça-feira virou quinta? Não tem como, é impossível. Então vamos lá, vamos dar sequência aqui ao estudo. Então, vai continuar tendo sol, lua, plantio, colheita, frio, calor, dia e noite, jamais cessarão. Enquanto durar a terra, essas coisas jamais cessarão. Aqui a gente colocou Gênesis 2,15 para mostrar que já havia cultivo antes da queda. Em Jeremias 33, 20 a 21a, assim diz o Senhor: se vocês puderem romper a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de modo que nem o dia e nem a noite aconteçam no tempo que lhes está determinado, então poderá ser quebrada a minha aliança com meu servo Davi. Então, mais uma passagem que Deus fala que não tem como romper a aliança dele com o dia e com a noite, de modo que não aconteça o dia e a noite. Então vai acontecer para sempre. Verso 26. Estamos agora chegando ao final do estudo. Vamos falar do verso 26 e finalizar no verso 27. E depois que finalizar, a gente vai para o sorteio. A glória... Gilberto, só para concluir esse versículo que você leu, do concerto do dia com a noite. Aí é uma prova de que esse negócio de que o Sol e a Lua vão girar ao contrário, 3 dias de trevas, não tem respaldo, né? Não, o pessoal está falando aí de uma inversão do campo magnético total e que o Sol e a Lua começariam a girar no sentido anti-horário, ao invés do sentido horário, quebrando o concerto do dia e da noite como Deus estabeleceu. Isso não tem como acontecer se Deus garantiu de que o dia e a noite, o concerto que ele fez do dia e da noite, nunca seriam quebrados. Tudo bem que no dia do Senhor vai haver o sol vai dar uma parada, vai se pôr tipo no meio-dia, vai ser um dia de trevas, sim, mas um dia, como um sinal, né? Agora, esse negócio de 3 dias, o Sol girando ao contrário, a Lua girando ao contrário, isso aí é invencionice aí que trouxeram lá
segredo de Fátima lá, do negócio lá que eles dizem do segredo de Fátima, é uma profecia requentada da crença católica romana. Assim, não tem nada de bíblico com esses 3 dias de trevas, e só vem de... É uma profecia que tá rolando há muito tempo na internet, pelo menos desde 2007, um negócio de segredo de Fátima, coisa do catolicismo, né? E é engraçado, quem defende 3 dias de trevas acho que nunca abriu uma Bíblia na vida, porque não é possível. E também essa falácia de inversão de campo magnético, isso não vai acontecer. O que vai acontecer é a destruição com fogo, vai cair o plasma. Mas não tem isso, inversão de campo magnético, vai abrir a tampa do domo. Isso tudo é pra tirar dinheiro aí dos desavisados. Vender curso de sobrevivência, não sei, kit, não sei o que lá. Então a Bíblia ela deixa muito claro o que vai acontecer e o que não vai acontecer. Basta a pessoa estudar. Agora vamos para o verso 26. E a glória e a honra das nações lhes serão trazidas. A entrada dos povos traz glória para Deus. Em Isaías 60:11 diz: As suas portas permanecerão abertas, jamais serão fechadas, dia e noite, para que lhe tragam as riquezas das nações, com seus reis e seu séquito. Isaías falou várias vezes da glória que as nações dariam para o Senhor e para o povo fiel. Então temos no capítulo 45, 14, 49, 22 a 23, 65, 11 a 14 e 61, 6 também. Peguei essa passagem, o Isaías 61, 6 e 7, para ficar mais claro. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações. E no que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla. E ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Então o profeta Isaías já estava falando sobre este momento aqui, final. Agora vamos para o último verso, que é o 27. Então, só para a gente confirmar aqui, o Apocalipse 21, ele termina aqui no versículo 27, que é o último que a gente vai estudar hoje e vamos conseguir concluir o capítulo em uma live. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, Isaías, 800 anos antes de João ter esta visão, disse da glória de Sião: E ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado o caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Isaías 35:8. Então, somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. O restante não tem purgatório não, o restante é lago de fogo que arde com enxofre. A igreja é composta dos santificados, é a nação santa, conforme 1 Pedro 2:9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. No Velho Testamento, pessoas com defeitos físicos foram proibidas de servir como sacerdotes no santuário. Se você ler Levítico 21, 16 a 24, você vai ficar até meio escandalizado, né? Porque a gente está vivendo aqui no mundo do politicamente correto. Mas por que as pessoas com defeitos físicos não podiam servir? Isso apenas prefigurava a pureza espiritual dos sacerdotes na nova aliança, os cristãos santificados que habitam em Deus. Então era uma ilustração da santidade, da pureza espiritual.
Então, com isso, a gente conclui aqui o capítulo 21, que é o penúltimo capítulo do livro do Apocalipse.